Olá pessoal, meu nome é Solange, eu sou a mãe da Laisa. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal se não estiver inscrito, clica no sininho para você receber as próximas notificações, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Isso vai ajudar ao crescimento do canal, a divulgar o canal para outras famílias. Hoje eu vou falar de um tema que é sobre adolescente deficiente. Vocês podem dizer assim, mas você já gravou um vídeo falando a respeito. Sim, eu gravei um vídeo dando algumas alternativas para mães que têm filhos adolescentes. Hoje eu vou falar da minha experiência enquanto mãe de uma adolescente deficiente. Quem me acompanha sabe que a Laisa tem hoje 16 para 17 anos, agora em fevereiro ela já completa 17 anos. E esse período para mim de adolescência não é diferente de como é aí para vocês, inclusive mães que não têm filhos deficientes. São momentos desafiadores para nós mães, difíceis às vezes de lidar. E para mim não foi diferente, não está sendo diferente. Só que de certa forma também é um pouco diferente, porque a Laisa não tem a comunicação. Então fica um pouco mais difícil para a gente conseguir entender o que está acontecendo dentro dela, os seus sentimentos. Então por isso que eu falei e volto a repetir para vocês que nesse momento conhecer o teu filho é muito importante. A Laisa, quando ela começou, vamos dizer assim, entrar nessa fase de transformações na vida dela, no corpo dela, ela também passou por muitos problemas. Eu havia falado para vocês, eu tenho um vídeo gravado, quem não assistiu, corre lá, procura, onde a Laisa foi agredida na escola. E depois desse período eu tive vários problemas. E lógico que já teve mudanças de escola, muda ambiente, né? Muda tudo. Isso vai também mexendo muito com essa questão comportamental. E depois que aconteceu tudo isso, ela ainda teve a perda do avô, que praticamente morava com a gente, né? Que a gente divide o mesmo quintal. E isso também mexeu muito com ela. E todos os outros problemas que já vinham acompanhando todo o caminhar da Laisa, né? Todas as dificuldades encontradas, muitos exames para ser feito e o que vocês sabem que acontece na vida de pessoas com deficiência, principalmente com uma deficiência tão rara quanto a da Laisa. E eu percebi que depois, com o passar dos anos, essa parte comportamental da Laisa foi ficando muito complicada, né? E a gente não estava conseguindo chegar num consenso para poder ajudá-la. Eu procurei médico, nós usamos medicação, só que Laisa tem problema com medicação, como eu falei para vocês. Eu tentei várias alternativas naturais que deram resultados, mas que eram resultados mais sutis, né? E que eu uso até hoje, tá? Essas técnicas, essas coisas naturais, eu ainda faço uso disso, porque eu acho isso muito importante, mas que não surtia o efeito necessário para a vida da Laisa naquele momento. E foi uma busca muito constante. Aí nós entramos no ano da pandemia. Eu já estava tendo um transtorno muito grande, com muitos picos de oscilações do comportamento da Laisa. Só que quando nós entramos na pandemia, foi cortado tudo da Laisa, foi tirado tudo da Laisa, suas terapias, o que ela mais gostava de fazer, que era a natação, poder sair de casa, né, ver outras pessoas, e isso ficou muito dentro de casa, então isso foi se agravando muito mais. E esses picos que a Laisa estava tendo, estava sendo muito constante, e quando de repente ele começou a ser frequente, aí vocês me perguntam, mas o que acontecia, né? Como qualquer adolescente, Laisa estava teimosa, desafiadora, eu anotei ali, porque ela me desafiava o tempo todo. Eu anotei para eu não esquecer de falar isso para vocês. Ela me desafiava o tempo todo, tanto a mim quanto ao pai,
né? Talvez porque ela queria também ver até onde a gente ia chegar. E isso é muito cansativo, a gente sabe disso, né? Principalmente quando você está lidando com um deficiente que você não sabe até onde é a compreensão dele. E às vezes isso nos irritava, nos deixava muito transtornado, porque a gente percebia que de certa forma em algumas coisas ela entendia e ela fazia realmente para nos desafiar. Só que entrou outras questões, não era só isso, né? Se fosse só isso, a gente dava um jeitinho e ia se adequando com as coisas. Só que o comportamento da Laísa começou a ficar muito complicado. Para vocês terem ideia, em alguns momentos a Laísa não comia, de forma nenhuma, nada que você oferecesse, né? Eu cheguei até ir para o hospital com ela, porque ela já não comia e não estava se hidratando o suficiente, estava ficando desidratada. E aí eu fui, né, eu mesmo desenvolvendo em casa para não ficar levando ela para o hospital. Quando eu percebia que ela já parava de comer, eu já iniciava com a seringa. Então vocês imaginam o meu dia dando tudo para a Laísa com seringa, inclusive líquido. E isso era assim, né, o tempo todo você tem que estar oferecendo. Eu tinha que bater a comida para colocar na seringa, para colocar mesmo, gente, a seringa, enfiar na boca dela para ela poder engolir, comer, ingerir alguma coisa, principalmente o líquido. Outra coisa que acontecia também era a questão do sono. E assim, ó, a alimentação, às vezes ela não comia nada, ela se negava totalmente a comer. E de repente ela disparava a comer, que era assim, ó, ela acabava de comer um alimento, ela queria outro, ela queria outro, ela queria outro, né? Então estava muito complicado. Então você nunca sabia se você preferia que ela não comesse ou que ela comesse demais. Porque comer demais também não é saudável. Outra questão que mudou muito com a Laísa foi a questão do sono. Para vocês terem ideia, ela ficava 3 dias e 3 noites sem dormir. Não tô brincando, é sério. E isso, automaticamente, eu também não podia dormir. Além dela não dormir, ela desenvolveu um que era constante. Era dia e noite, sem parar, muito alto. E quanto mais a gente falava, mais ela fazia. Ranger dos dentes, ela tem o ranger dos dentes, ela tem o bruxismo durante o dia, mas assim, não é o tempo todo. E de repente a Laísa desenvolveu isso de uma tal forma, que era o tempo todo. E ela olhava pra gente e rangia mesmo, sim, que você escutava o barulho de longe. E isso também, além do incômodo para nós, a preocupação, porque ela estava acabando com os dentes dela. E não tinha muito o que fazer, porque aí ela já não aceitava mais a placa. Outra coisa que aconteceu, que começou a acontecer, né, além de tudo isso que eu falei para vocês, foi a questão dela controlar os impulsos dela. Ela não conseguia ter esse controle. Então, assim, ela começou a ficar agressiva. Porque ela estava perto da gente, assim, tranquila, de repente ela te grudava. E, gente, por mais que eu cortava a unha dela curtinha, vocês não têm noção, ela me arrancava pedaços da minha pele. Ela me machucava inteirinha, os meus braços viviam todos picotados. E era picotado de sair sangue mesmo, para vocês terem ideia. E aí, eu já tinha tentado de tudo, né, que era mais natural, porque aí eu já não estava podendo usar a medicação, por causa da questão do fígado. E aí eu falei, bom, conversei com meu marido, falei, olha, não dou mais conta, eu preciso de ajuda. Então eu vou procurar um médico e nós vamos ter que dar uma medicação para ela mais forte, para controlar tudo isso, né, pelo menos por um período, e depois a gente retira, porque gente, eu já não tinha mais forças, né, porque eu não dormia a noite toda, não dormia de dia, eu não tinha com quem deixá-la. O meu marido trabalha, então ele não podia ficar acordado com ela à noite, né? Então era eu o tempo todo. Então assim, tava muito desgastante, muito sobrecarregado para mim. E logicamente que eu briguei com Deus um monte de vezes, como eu falei para vocês, a minha intimidade com Deus aqui, ó,
É assim. E eu sempre pedia para ele, Senhor, me dá uma luz, me dá uma luz, me dá uma luz, eu preciso ajudar a minha filha, né? Porque eu sabia que ela estava, todas aquelas atitudes dela, era porque ela estava me pedindo ajuda, né? E ela não tinha como falar isso verbalmente. Então ela acabava fazendo isso, né, nas suas atitudes, no cotidiano, na vida dela. E isso estava afetando não só a mim e não só a ela, mas todos que estavam à volta dela, né? Porque estava um ambiente muito complicado, estava muito difícil lidar com a Laísa, né? E eu sabia que não era questão de conversar, de dialogar, de pôr de pensamento, de nada disso. Eu já tinha tentado tudo o que vocês imaginarem, eu já tinha tentado. E nada surtia o efeito necessário para a vida da Laísa. Até que eu procurei, igual eu falei para vocês, um médico convencional para que ele me desse uma medicação para ela. E eu procurei o médico e falei, olha, eu não posso dar essa medicação para ela, porque eu já dei essa medicação, deu uma alteração no fígado. Então eu estou procurando uma outra medicação que me ajude. Pedi pelo amor de Deus para ele, eu falei, eu não sei mais o que eu faço. E eu preciso ajudar a minha filha, porque eu vou acabar adoecendo, né? E eu sabia que eu não podia ficar doente. Uma vez o Jairo conversou com ela, né? A gente tentava de tudo. E o Jairo sentou, conversou com ela, falou, minha filha, você não pode fazer isso com a tua mãe. Porque ele via ela, né, principalmente quando ela me agredia fisicamente, que além da dor, né, que a gente sente como mãe, como pai, ele não aceitava ela fazer isso comigo, porque eu sou a pessoa que mais cuido. E ele sabia que ia chegar um momento que eu não ia dar conta mais, né? As minhas forças físicas, que eu já não tenho muito, né, gente? Porque para quem me conhece sabe que eu sou muito mionzinha, muito magrinha, que eu ia me esgotar um momento e eu ia surtar também, né? Então que ela precisava de ajudar, mas tadinha, né? Ela não tinha como ela fazer isso, porque ela estava pedindo socorro para nós. E nós, como pais, que tínhamos que ajudar. Procurei o médico e falei tudo isso para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, bom, então vamos aumentar a dose da medicação. Quer dizer, ele queria aumentar a dose da medicação que já tinha feito mal para ela. E a minha reação, gente, foi assim, eu simplesmente catei a receita, saí do consultório e vim embora. Aí eu cheguei pro meu marido e falei, olha, e aí, nós vamos dar? Porque nós sabemos que a gente dá essa medicação, nós vamos talvez resolver um problema, mas nós vamos criar um muito maior. Aí ele falou, não, nós não vamos dar. E assim nós continuamos com a nossa batalha diária com a Laísa. Aí eu fui, a Laísa tinha dado uma assentadinha, porque eu precisava de fazer um dentinho dela. E eu levei ela na dentista, a doutora Joyce. E comentei com ela, né, o que eu tava passando na pandemia e tal. E ela me falou assim, por que você não procura um médico? Eu fui e tal. Ele é de tal lugar, eu vou te passar o nome dele. E você procura informações, pra mim foi muito bom, né, pra minha família e tal. Eu falei, tá, me passa o nome dele então. Não pedi nem contato. Aí ela me passou, eu cheguei em casa, busquei nas redes sociais, no YouTube, encontrei, vi algumas coisas dele, assisti alguns vídeos e gostei das condutas dele. E aí eu não tinha o contato dele, mas eu achei um WhatsApp, um número de celular que tinha o WhatsApp. Então, eu já tinha. Eu precisava de um sim, e eu tinha que tentar esse sim. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Se Deus me proporcionou, né, me apresentou, não custa. O máximo que eu posso é receber um não, ele nem responder o meu WhatsApp. E eu entrei no WhatsApp, tá, e mandei uma mensagem para ele falando que eu tinha uma filha deficiente, tarará, tava passando por isso, isso e isso. Gente, vocês não têm noção. Ele me respondeu no mesmo momento. E aí eu achei que ele ia simplesmente falar, não, olha, vai no meu consultório, né, eu posso sim te ajudar, algo nesse sentido. Imaginei depois que ele tinha me respondido.
E aí ele falou assim, me fala mais um pouco, né? E ele começou a me fazer as perguntas a respeito da Laísa e eu fui respondendo. Aí ele falou para mim assim, olha, independente se você marcar uma consulta comigo ou não, eu já vou te orientar. Aí eu pensei, caramba, né? E aí ele já me passou, já fez vamos dizer, a receita, né? Já pôs tudo lá no WhatsApp para mim e me mandou me orientando como que eu deveria dar a medicação, o suplemento, vamos dizer assim, como que eu iria oferecer para a Laísa e que ele gostaria que depois de um determinado período eu realmente fizesse exames para que a gente soubesse como estava essa questão de fígado, uma vez que a Laísa tem, né, essas alterações, e nós estamos falando aqui de um caso atípico, né? O que ele passou para a Laísa não causa alterações, mas como nós estamos falando de uma síndrome muito rara, o ideal era que seja feito. Eu falei, tudo bem, né? E ele me passou, eu li, aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Doutor, mas isso aqui que o senhor me passou, receitou para a Laísa, isso vai mexer com a parte comportamental? Porque, na verdade, eu estava buscando algo para mexer com a parte comportamental da Laísa, né? Que era o que estava nos afligindo, o que estava maltratando a Laísa. E aí ele me respondeu assim, ó, vai mexer nas respostas comportamentais, deixando-a mais calma. Eu falei, ok. Aí eu já fiz o pedido, veio o suplemento e eu iniciei o suplemento para ela. E aí ele me falou, olha, depende, cada pessoa tem uma resposta de um jeito. Às vezes umas mais rápidas, outras mais lentas. Falei, ok. E assim, logicamente que eu não estava esperando algo, né, que fosse dar um resultado tão rápido. E eu iniciei a suplementação da Laísa. No segundo dia, a Laísa já estava mais calma. Aí falei, bom, vamos aguardar, porque ela tem às vezes esses picos, né? E foi passando, foi passando, foi passando. Aí com 15 dias que eu tava dando a suplementação para a Laísa, eu até mandei um áudio para ele, agradecendo, porque foi um verdadeiro milagre, né? Eu costumo dizer sempre que Deus coloca sempre anjos na minha vida. E se eu for citar aqui quantos anjos Deus colocou na minha vida, eu vou ficar aqui um bom tempo. E ele foi mais um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Eu não vou falar dele agora porque eu não pedi autorização para ele, tá? Mas eu vou gravar um outro vídeo falando a respeito. Eu quero entender um pouco mais como que isso mexeu tanto com a parte comportamental da Laísa. Então eu também preciso de mais informações para eu passar para vocês. Provavelmente eu devo voltar, eu devo ir numa consulta pela primeira vez em janeiro, porque eu vou realizar os exames, uns exames na Laísa, né? E já vou levar para ele ver, para a gente saber como que está a questão de fígado e outras coisas. E aí eu volto para falar com vocês um pouquinho mais a respeito disso, tá? Desse tratamento. Mas eu posso afirmar para vocês que a Laísa realmente essa questão comportamental dela mudou completamente. A Laísa não tá mais com problema de alimentação. Lógico, ela tá comendo muito, mas porque ela está numa fase de adolescência e isso é normal, tá? Laísa está tranquila, a Laísa está serena, a Laísa voltou a sorrir, a Laísa está feliz. O que demorou um pouquinho mais para controlar foi a questão do sono, mas a Laísa já está dormindo a noite toda, já há vários dias, há várias semanas, ela está dormindo tranquilamente e a noite toda. E bastante, coisa que ela não fazia dormir durante o dia, porque a gente sabe que adolescente dorme muito. Adolescente não pode encostar que está dormindo.
E a Laísa não dormia. E hoje a Laísa está dormindo, inclusive de dia, né? Que isso está ajudando também no desenvolvimento dela, de crescimento e tudo mais. Então eu vim falar para vocês isso porque eu queria que vocês entendessem, né, que muitas vezes essa parte comportamental, ela precisa de ajustes, né? E muitas vezes nós precisamos de ajuda profissional, né? Como foi o meu caso. Às vezes só o diálogo, né, só a conversa não resolve muito. Ajuda, talvez seja o principal, mas no caso, por exemplo, da Laísa, ela precisava de uma ajuda, né? Nós precisávamos de uma ajuda profissional, de alguém que entendesse todo esse contexto que estava acontecendo com ela e desse algo que isso fosse se encaixando perfeitamente e fosse equilibrando, né, essa parte comportamental, né, que mexesse com essas respostas, né, comportamentais dela, como disse o doutor. Tá? Então, quando eu falar com ele, que eu entender um pouquinho mais, eu vou voltar a gravar outro vídeo, vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito e vou falar o que nós usamos para a Laísa, o que ele falou para mim, olha, usa para ela que vai dar resposta, vai dar resultado nessas respostas comportamentais da Laísa e vai acalmá-la. E foi exatamente o que aconteceu. E eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus, porque foi Ele que colocou a Joyce na minha vida, e foi através da Joyce que colocou mais esse anjo nas nossas vidas, para poder nos ajudar com tamanho carinho e tamanho amor. Sabe, uma pessoa que sabe doar o que ele tem de melhor, né? Sou muito grata a ele. Eu quero agradecer ele pessoalmente, porque ele transformou as nossas vidas com coisas tão simples que a medicina tradicional não pôde me ajudar. Bom, pessoal, é isso aí. Eu queria falar disso tudo que eu passei, né? Quem tá próximo de mim sabe tudo que eu passei, ou sabe por alto, né? Porque quem vive mesmo dentro de casa que sabe o que realmente está acontecendo, mas sabe todos os transtornos que eu passei e que graças a Deus isso se pôs fim, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando e que vocês divulguem, tá? Tudo isso para que chegue a outras pessoas, para que outras pessoas saibam que sempre tem um caminho. E que primeiro caminho que ele tem que seguir é o de Deus. E que Deus vai orientar e vai colocar as pessoas certas, com as respostas certas, com a direção certa na vida delas. Ok? Muito obrigada, pessoal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até!